Convidamos o excelentíssimo professor e acadêmico José Carlos Petri para ocupar a mesa da presidência dos serviços para presidir esta sessão solene. Convidamos o digníssimo senhor Tenente Coronel Adilto Bento de Campos Júnior, comandante da GESA Santo Amaro da Imperatriz, para compor a mesa da presidência dos serviços. Convidamos também a digníssima diretora de Cultura de Santo Amaro da Imperatriz, Marta Della Roca, para compor a mesa da presidência. Convidamos o digníssimo senhor Harnitz, presidente do Rotary Club Santo Amaro da Imperatriz, para compor a mesa também da presidência dos serviços. Anunciamos também a presença, agradecemos a presença do diretor de comunicação da Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, o senhor Dalcio Martendal de Oliveira, e também uma comunicação que não pôde vir a este evento, a vereadora Simone Santos. Agradecemos pela sua deferência em nos comunicar. Convidamos os digníssimos acadêmicos para adentrarem esta sessão e tomarem os seus assentos. Convidamos as confreiras Arlete Terezinha Breiro Dutra e Janete Nardelli para fazerem o despertamento das velas sobre a mesa. Temos o fósforo aí, tá? Sim. O excelentíssimo senhor presidente da Academia Santamanense de Letras, José Carlos Petri, fará a abertura desta sessão solene. Nós queremos agradecer a presença de todos desde já e damos por aberta esta sessão solene do 17º aniversário da ASAL, Academia Santamanense de Letras. Convido os confrades a tomar seus lugares, a sentarem. Convidamos a todos para, de pé, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional brasileiro. Música: Francisco Manuel da Silva. Letra: Joaquim Osório Duque Estrada.
Histórico da Academia Santo-Amarense de Letras. A Academia Santo-Amarense de Letras foi fundada no dia 7 de setembro do ano de 2002, em reunião realizada na Escola de Educação Básica Nereu Ramos. A ideia em formar essa entidade surgiu em 1998, quando o escritor Luiz Gonzaga Ramloff e o jornalista Fábio Turnes, incentivados pelo professor Nelson Isidoro da Silva, então prefeito municipal, se despertaram para essa realidade. Em seguida, o escritor Cacildo Silva, juntamente com o secretário de Educação, Cultura e Esportes, José Carlos Lickman, vieram reforçar esse sonho. A Academia Santo-Amarense de Letras tem por finalidade despertar o interesse pela cultura e literatura, além de resgatar a história do seu povo e da sua gente. Nesse momento, convidamos o amante da cultura, assim como ele se denomina, Jefferson, que nos abrilhantará com a declamação de uma poesia. Primeiramente, boa noite a todos e a todas desta querida terra alvizazeira. Essa palavra ela consta no hino da cidade de Santo Amaro da Imperatriz, né? Bastante interessante, que é uma terra promissora. Eu queria aqui saudar, né, a todos os membros da Academia Santo-Amarense de Letras. Eu quero expressar aqui a minha felicidade de rever algumas pessoas aqui que eu não sabia que fazia parte dessa academia, né? Mas estou muito feliz aqui. Especial aqui o senhor Luiz Fernando da Costa, presença aqui dele, fiquei muito feliz de revê-lo, né, o senhor Flávio da Cruz, e também agradecer, né, a presença especial do professor José Carlos Petri, que me fez esse convite aqui, agradecer a mesa, as demais autoridades, a todos aqui presentes, né, que ele me convidou para estar aqui para, de alguma forma, brilhantar essa noite, e até porque quando se fala de letras, né, a gente fala de cultura, a gente fala de sociedade, de relações, enfim. E eu fui um pouco pego de surpresa, porque eu sou um amante da música, desde criança. Eu sou natural de Florianópolis, mas só que os meus pais, eles são naturais aqui da cidade de Santo Amaro da Imperatriz. É uma cidade na qual eu tenho assim, uma relação afetiva muito grande, até porque a minha infância e a minha adolescência eu esperava chegar ao final de ano para vir para a casa da minha avó, a falecida Ernestina, se alguém conhece, falecida Ernestina Cunha da Rosa. Tinha as festas nas quais eu ia lá, invadia lá a cozinha, ela ficava lá naquele panelão, mexendo lá nos risotos e fazendo maionese, uma série de coisas. Então, quando eu volto para cá, eu me sinto muito feliz e emocionado de pisar o pé nessa cidade que eu tenho um carinho muito especial. Baseado nisso, né, eu queria aqui declamar uma poesia, mas na verdade ela é uma canção. Eu vou contar a história dessa canção primeiro para que vocês possam entender a poesia. Eu estava alguns anos atrás caminhando no centro da cidade, lá de Florianópolis, e era final de ano, e aquela loucura das pessoas estarem comprando, né, aquela coisa do consumismo, de você poder comprar as coisas de Natal, de final de ano, e aquela correria, as pessoas se esbarrando. E ao longe assim eu comecei a ouvir uma canção. E aí eu comecei a meditar na letra daquela música e comecei a me aproximar. Era um casal de idosos, bem velhinhos. Ele era cego, ele tocava sanfona, e ela era uma senhora que tinha problema de mobilidade, assim, uma atrofia nas pernas. Eles cantaram aquela canção, eu parei na frente deles e fiquei olhando aquilo ali. Muitas pessoas passavam, aquela correria, não prestava atenção em nada. E após aquela apresentação ali, eu pude dar uma contribuição assim, pelo trabalho deles, fiquei muito feliz. E o importante era a mensagem que havia nessa canção. Porque hoje em dia a gente fica muito preocupado nas relações, né? Como são as relações de hoje em dia, as relações humanas. Hoje a gente está vendo que as relações humanas estão sendo trocadas pelas relações virtuais. Às vezes vem num seio familiar,
às vezes a gente vê nos colegas de trabalho, você não, muitas vezes é escasso você dar um bom dia, um aperto de mão, um abraço, uma série de coisas que às vezes falta na relação com as pessoas, não é verdade? Então eu peguei essa música e adaptei em uma forma poética para que vocês pudessem entender essa mensagem. E essa mensagem, na verdade, é uma canção que se chama Gestos para a Vida. E aí eu fiz a adaptação de ser uma canção, mas de uma forma poética. Só vou colocar um pouquinho mais aqui na frente, só para estar mais próximo de vocês. Que diz assim, a poesia: olhar para trás, ver e analisar o tempo perdido e as coisas como estão. Medo, ciúme, egoísmo, desilusão, falta de união. O que iremos com isso chegar? O que iremos com isso alcançar? Um abraço apertado, conversas sinceras e amizade de irmão. Gestos para a vida precisamos de ter. Um beijo e um abraço muito podem fazer. Um toque de mão como Cristo usou, assim Ele gente curou. Gestos para a vida são as receitas contra o estresse e a dor. Somos humanos e a nós mesmos nos enganamos, fingimos, mentimos, muito mais, não nos humilhamos e permitimos chorar pelos cantos e nos machucamos. Que bom seria se nós ríssemos mais. Caras fechadas são feias demais. Ser positivo por ter um motivo, que é de poder estar vivo. Dar atenção, um aperto de mão, ou mesmo um beliscão. Isto muda conceito, relacionamentos, nos nivelando então, que isto é uma simples solução. Gestos para a vida precisamos de ter. Um beijo e um abraço muito podem fazer. Um toque de mão, como Cristo usou, assim Ele gente curou. Gestos para a vida são as receitas contra o estresse e a dor. Essa mensagem que eu deixo para vocês nessa noite, que vocês possam ter esse gesto que muitas vezes pode ser escasso, de um aperto de mão, de um beijo e um abraço. Isso faz muita diferença nos dias de hoje. Muito obrigado, boa noite. Parabéns ao Jefferson pela brilhante poesia. O presidente José Carlos Petri introduzirá a solenidade de troca das medalhas dos acadêmicos. Nós queremos saudar a todos, dizer que é uma alegria ter nesse dia tão importante para nós, acadêmicos da Academia de Letras de Santo Amaro, e também ter pessoas tão importantes nos prestigiando, como o Tenente Coronel Adilto. Para nós é um privilégio. Também a Marta, o Harold, para nós que é presidente, para nós é uma alegria. E antes de nós darmos início à cerimônia de troca de medalhas, eu vou ler um pequeno texto que diz assim: o ano de 2002 foi diferente em Santo Amaro. Um pequeno grupo se reuniu, eram eles intelectuais, esportistas, músicos, professores, políticos, escritores, com o único fim de criar e fundar uma instituição que pudesse congregar e organizar e valorizar a cultura de Santo Amaro da região e da região. O que é uma academia?
No Brasil, muitas foram as expressões e tentativas de organizar e juntar intelectuais para esse fim. No ano de 1808, foi marcado pela chegada da família real ao Brasil, e com ela as primeiras aberturas culturais no então Brasil colônia. No período colonial, não havia uma cultura nacional, pois éramos provinciais e também locais. Precisava ser construída, e foi no final da década de 1920 que surge no Brasil, já independente, a ideia de uma agremiação acadêmica. Foi fundada no Rio de Janeiro a Sociedade Auxiliadora de Indústria Nacional. Ela tinha a função de juntar todos os valores, tudo que pudesse ser revertido em favor do Brasil, tanto cultural quanto economicamente. Outra instituição ativa, até hoje, foi o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, fundado em 1838. Seus objetivos eram produzir conhecimento e acumular informações, contribuir para a construção de uma consciência nacional. Outra instituição foi a Academia Brasileira de Letras, já num período mais à frente, que foi em 1897. Nos deu o seu formato como instituição. Em Santa Catarina temos o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, que é hoje a instituição mais antiga do Estado e é a segunda mais antiga do Brasil, ao qual eu tenho o privilégio de pertencer como sócio, como membro efetivo. Depois, que é hoje a mais antiga, e a Academia de Letras, Catarinense de Letras, que há 98 anos vem incentivando a cultura de Santa Catarina. E foi justamente em 1998 a 2002, que se estabeleceram as conversas para a instalação desta academia a partir da Academia Catarinense de Letras. Então nós seguimos o modelo da Academia Catarinense de Letras. Nossa instituição, a ASAL, muito jovem em relação às primeiras do Brasil, busca participar da construção dessa identidade e dar consciência a nosso povo dos seus valores e fundamentos. Hoje a ASAL é composta por pessoas simples, mas que têm alcançado nome e renome. Seus membros, depois de uma breve contagem, nós fizemos uma enquete, chegam a mais de 100 títulos publicados. Esses moços que estão aqui têm mais de 100 livros publicados até hoje. E nós vamos dobrar esse número se nós colocarmos as composições. Só o Sr. Luiz tem mais de 100 músicas publicadas e é tocado no mundo inteiro, com seus dobrados. Foram seus músicos e maestros que possuem outro tanto. Alguns já alcançaram renome nacional e internacional, recebendo inclusive premiações. Hoje podemos dizer que a ASAL é um patrimônio que valoriza e fortalece o nosso município, sendo ela a casa da memória da nossa região. Como a memória é seletiva e moralista, e somos feitos em grande parte de memória, essa memória é constituída em grande parte por esquecimentos. Assim, o papel da ASAL é lembrar, contribuindo para a elaboração de uma memória coletiva. Fomos chamados como acadêmicos e aceitamos esse papel. Contribuir como membros desta casa rica, e o seu valor ultrapassa seus estatutos. Assim, a ASAL, ela tem em sua missão preservar, estudar, criar, divulgar o conhecimento regional. Essa é a nossa função como acadêmicos, como santamarenses. Alguns não são santamarenses, mas têm de coração, e nós podemos dar início à nossa segunda parte. Procederemos à troca das medalhas. Convidamos a senhora Rosa, digníssima esposa do nosso presidente José Carlos Petri, para entregar-lhe a nova medalha.
Pode chegar mais perto, fotografia hoje é importante. A prioridade? Depois de 32 anos de casamento, dá isso. Convidamos o confrade José Silveira para proceder à entrega da medalha ao acadêmico confrade Luiz Fernando da Costa. Convidamos a senhora Bernadette, integrante da Associação Coral São Sebastião, para fazer a entrega da medalha ao confrade João Batista da Silva. Convidamos o confrade Flávio da Cruz para fazer a entrega da medalha a seu irmão Sebastião da Cruz. Separado. Convidamos a senhora Ondina, digníssima esposa do confrade José Silveira, para entregar-lhe a nova medalha. Vocês viram? Agora eu retribuo a posição da medalha no meu irmão Flávio da Cruz. Convido a senhora Fabiana, digníssima esposa do confrade Celso da Silva, para entregar-lhe a nova medalha.
Convidamos a senhora Isalete Brigman para entregar a medalha à confreira Arlete Brigman Dutra. Convidamos a senhora Rita, digníssima esposa do confrade Valdoir da Silva Santos, para entregar-lhe a nova medalha. Convidamos a senhora Maria de Lourdes, digníssima esposa do confrade Osili Francisco da Cunha, para entregar-lhe a nova medalha. Convidamos o confrade Celso da Silva para fazer a entrega da medalha ao confrade André Luiz dos Santos. Convidamos o companheiro, que em Rotary nós chamamos companheiro, o companheiro Harold Nitz, presidente do Rotary Clube de Santa Maria Imperatriz, e sua filha Victoria, para fazer a entrega da medalha à confreira Carla Salete Tratz Nitz. Convidamos a senhora Dulce Kelly, digníssima esposa do confrade Juliano Souza da Silva, para entregar-lhe a nova medalha. Então convidamos o senhor William para fazer a entrega da medalha à confreira Janete Nardelli.
Convidamos a confreira Janete para entregar a medalha à confreira Elieta. Confirmando, todos os confrades e confreiras fizeram a troca das medalhas. Correto. Neste momento, convidamos a Associação Coral São Sebastião, de Sul do Rio, Santo Amaro da Imperatriz, para fazer uma apresentação, que muito nos honra com sua presença. Maestro é nosso. Ressaltando que o maestro da Associação Coral São Sebastião, João Batista da Silva, é ocupante da cadeira número 11 da Academia Santamarense de Letras, do patrono ex-prefeito Augusto Altoff. Muito obrigado à Associação Coral São Sebastião. Convidamos o acadêmico Flávio da Cruz para, em nome dos demais acadêmicos, discursar em homenagem à Academia Santomarense de Letras nos seus 17 anos de existência.
Boa noite a todos. Saúdo ao presidente da Academia Santamarense de Letras, José Carlos Petri, aos confrades e confreiras, às pessoas da parte artística, Jefferson, Coral São Sebastião e o grupo de dança, que nos honram aqui com a presença, e muito especialmente aos familiares e convidados e demais pessoas aqui, que aqui se deslocaram para esta solenidade, o 17º aniversário da Academia. Saúdo também as outras autoridades constituídas na mesa, o Campos Júnior, a nossa secretária de Cultura, e ao presidente do Rotary Club. Eu começo por agradecer a oportunidade de estar aqui discursando, embora esta seja a terceira academia que eu integro, pois que em 2001, por força de um congresso realizado em Goiânia, recebi o convite e aceitei para integrar a Academia Brasileira de Contabilidade, onde ocupo a cadeira número 50. Depois, em 2002, passei a ocupar também a cadeira número 9 da Academia Catarinense de Ciências Contábeis. E ao mencionar, eu gostaria de dizer que, no final do discurso, passarei ao presidente e ao secretário da ASAL um livro comemorativo aos 10 anos de aniversário desta academia mencionada, da Academia Catarinense de Ciências Contábeis. Aqui, na Academia Santamarense de Letras, nós fomos convidados a integrar em 2004. Então, já se vão 15 anos por aqui, e foi a primeira delas a lembrar de meu nome para um discurso de aniversário. O trabalho que fiz na outra, todos saberão através destes dois presentes que mencionei. Sobre a fundação, eu tinha uma parte aqui em meu discurso, mas não mencionarei porque na locução feita pelo presidente José Carlos Petri já foram mencionados com brilhantismo, e eu seria aqui repetitivo ao fazê-lo. Mas dividi o discurso em 2 pontos. Primeiro deles, uma breve memória do surgimento das academias e da chegada deste mecanismo de união em prol da cultura, da literatura e dos valores de uma comunidade, de uma sociedade aqui no Brasil. E na segunda parte, alguns pontos para a sua manutenção e prosperidade. Então, no primeiro ponto, segundo algumas pesquisas, ela decorre da Grécia Antiga e de uma disputa bastante promissora e que deu muito resultado entre os adeptos da Academia de Platão e uma outra academia de Sócrates. O nome academia deriva de um herói grego onde servia seu jardim como local para que a academia de Platão e seus discípulos ali fizessem as suas aulas e reuniões. Desde o início das academias gregas, havia já uma disputa onde a ênfase naquela dirigida por Platão
era a busca do conhecimento através do debate e do confronto de ideias. Enquanto que na de Sócrates, o conhecimento era passado pela repetição do saber então professado pelos condutores. Nesse caso, tem-se então uma dialética, se tem um confronto de metodologias e de escolas para a finalidade de acumulação de conhecimento. A longo prazo, todos nós sabemos qual aqui preponderou. Bom, do ponto de vista do Brasil, nós tivemos aqui, como mencionado já pela locução feita pelo presidente da ASAL, nosso confrade José Carlos Petri, de 1897, a Constituição da Academia Brasileira de Letras. Coincidentemente, como um dos proponentes da reintegração da família Cruz e Souza com Santa Catarina, tinha alguns nuances que ligavam a criação da Academia Brasileira de Letras com o tempo final de existência do cisne negro catarinense. Cruz e Souza, só para lembrar, faleceu em 1898, um ano depois. Na sua ida no Rio de Janeiro, esperava-se que ele viesse a compor a Academia Brasileira. Ele faleceu antes de ser indicado. E teve algumas rejeições pontuadas em jornais. Bom, o início da Academia Brasileira de Letras, ele marca por um discurso de posse, bastante simples e curto, não se preocupe, professado por quem a presidiu de início. Com recurso da eletrônica e dos sítios que hoje colocam à disposição facilmente dados, eu vou ler para os senhores, se me permite, esse curto discurso. 20 de julho de 1897. Senhores, investindo-me no cargo de presidente, quisestes começar a Academia Brasileira de Letras pela consagração da idade. Se não sou mais velho dos nossos colegas, estou entre eles. É simbólico da parte de uma instituição que pretende viver, confiar naqueles de idade para as funções mais de um espírito iminente, exerceriam melhor. Agora que vos agradeço a escolha, digo-vos que buscarei, na medida do possível, corresponder à vossa confiança. Não é preciso definir essa instituição, iniciada por moço e aceita e complementada por outros moços, a academia nascendo com alma nova e naturalmente ambiciosa. O vosso desejo é conservar no meio da federação política a unidade literária. Tal obra exige não só a compreensão pública, mas ainda e principalmente a vossa constância. A Academia Francesa, pela qual esta se modelou, sobrevive aos acontecimentos de toda a casta, sobrevive às escolas literárias, sobrevive às transformações civis. A vossa, a de querer ter as mesmas feições de estabilidade e progresso. Já o batismo das suas cadeiras, com os nomes de preclaros e saudosos,
da ficção, de saudosos da lírica, de saudosos das críticas, e de saudosos da eloquência nacional, é indício de que a tradição é o seu primeiro voto. Cabe-vos fazer com que ele perdure. Passai aos vossos sucessores o pensamento e a vontade iniciais, para que eles o transmitam aos seus e a vossa obra seja contada entre as sólidas e brilhantes páginas da vossa vida brasileira. Está aberta a sessão. Nascido em julho de 1839 e falecido em setembro de 1908, o autor desse discurso foi Machado de Assis, que se autodenominou lá no início velho aos 58 anos de idade, pois que viveu apenas 69. Hoje ele não se enquadraria sequer no Estatuto dos Idosos, pois que estes começam aos 60. Mas é que os tempos mudaram, a longevidade agora é maior, né? Para a felicidade da nossa geração. E, à época, o velhinho foi muito bem homenageado com a abertura e a presidência da Brasileira de Letras. Para encerrar essa primeira parte, me refiro às academias surgidas em França, onde a nossa brasileira, conforme o discurso, se inspirou. E pesquisas a respeito do surgimento de academias na França nos mencionam pelo menos 3, ainda dentro do século, de até o século XVII. A primeira delas, a Academia do Palácio, surgida em 1570. A segunda, a de Inscrições e Belas Artes, surgida em 1663. E a terceira, a Academia Francesa de Ciências, surgida em 1666. Quem estudou a teoria da contabilidade, e aqui em Santa Maria eu lembro que nós tínhamos a saudosa Escola Técnica de Comércio, Charles Edgar Moritz, que formou muita gente aqui nessa área, tinha-se lá uma disciplina de teoria da contabilidade, onde disse que Costas apresentou para a Academia Francesa de Ciências uma proposta de galgar o carimbo para a área da contabilidade. Em 1836, obteve aprovação. Então, há uma ligação entre as profissões e o trabalho das academias, que sinteticamente podem ser classificadas em 3 grupos. O grupo das academias de letras e artes, isso é o mais geral. As academias mistas, que englobam profissões e outras procedências de integrantes, e a de categorias específicas, como, por exemplo, a Academia da Polícia Militar de Santa Catarina, que até então era dirigida por um migrante de Santo Amaro do Passado, Coronel Roberto Menezes, nosso colega de turma, Batista, eu digo colega de turma aqui do ginásio normal Ivo de Aquino, da época no grupo Nereu Ramos. Bom, primeira parte, alguma coisa, como falei, do surgimento de academias. Agora, a segunda parte, a ideia de manutenção e de melhoria e progresso das academias. Mesmo no episódio da história da Academia Brasileira de Letras, haviam problemas
quanto à frequência. Na verdade, eles fizeram uma composição de 30 e na posse, naquele dia da posse, naquele 20 de julho, compareceram 16. Então, essas entidades, nas 3 que eu participo, eu não tive nenhuma reunião, em nenhuma das 3, com presença integral de 100% dos componentes. Em nenhuma delas. Que a tipicidade de participação, ela decorre quase sempre de um reconhecimento e uma homenagem simultânea. E são pessoas geralmente com afazeres diversos. É muito difícil reunir 100% do grupo. Quer pela vida que levam, e todos se sustentam através do trabalho que prestam, e alguns têm que trabalhar no horário em que tem a reunião. Não é isso? Nem muitas vezes podem optar por pegar uma licença ou sair para a reunião. Cada vez menos o trabalhador tem esta opção. De qualquer forma, as academias precisam então ter as suas diretrizes mínimas para se manter, se preservar e progredir naquilo que pretendem cumprir do escrito em seus objetivos estatutários. Eu costumo sintetizar essa ideia de progresso calcado em 8 dimensões da vida humana associada. Mas, se vocês esticarem, pode levar até 20 dimensões, que não fará falta para o segmento de qualquer atividade da vida aqui no planeta Terra. Eu sintetizo tudo isso numa sigla chamada TECLI-PSD. O T significa tecnologia, e a nível de academia nós já mudamos muito nesses 17 anos. Hoje não temos mais fax, é e-mail. Hoje as nossas publicações não são só em papel. Tem-se os e-books, tem-se os diversos meios eletrônicos para fazer as publicações. E o acompanhamento tecnológico, né, no tempo em que eu me criei, e na época dos sons aqui, do conjunto do Alvim, para quem é da antiga, né? Ou do Band Show, né, Batista? Eram as caixas de som quase do tamanho da mesa aí, né? Hoje, essa caixinha aqui é grande, né? Talvez com 10% emita decibéis de igual potência. Então, a nossa ligação com a tecnologia implementa como suporte a academia. E a academia deve prestar atenção nessa dimensão tecnológica para se comunicar com a comunidade e com a sociedade, principalmente com as novas gerações. Uma outra dimensão que deve ser colocada é a dimensão ecológica. A ideia de preservação, evitando plásticos, recolhendo os resíduos depois do coquetel e outras, cada vez mais são olhadas com vigilância pelos olhares atentos daqueles que defendem a preservação do meio ambiente e os hábitos, muitas vezes, um tanto quanto desajustados da minha geração, da geração do passado. Uma outra dimensão a considerar é a dimensão da legalidade. A academia precisou ser remodelada porque
ela é criada em 2002, coincidentemente, no ano em que mudou-se o Código Civil Brasileiro. Pensada e articulada desde o final dos anos 90, quando da sua inauguração já teve que passar por transformação para se ajustar às exigências do meio. Cartórios para registro de atos, atribuições dentro da Receita Federal, tudo isso ligam uma instituição como a Academia Santomarense de Letras à dimensão da legalidade. Oxalá um dia essas instituições não precisem submeter-se a essa burocracia, mas precisam. A dimensão cultural, que é uma das mais importantes para a academia, e aí a compreensão da cultura passa por uma visão de ecletismo e da percepção em abrigar valores e expressões materiais e espirituais. Degraus culturais são sempre plantados por opressores e por aqueles que se consideram acima dos outros. Então, em cultura, a gente tem que ter muito cuidado para fazer qualquer tipo de classificação. Em oportunidades de congressos mundiais, por exemplo, só para ligar a música, um instrumento de muito pouco valor foi o que mais me chamou a atenção em Interpovos. Um congresso na França, em 1997, quando participaram 165 países, os tambores foram os instrumentos que mais me chamaram a atenção na pluralidade de execução internacionalizada que eu pude ver. Eu esperava me impactar com outro tipo de instrumento musical. Para mim foi uma surpresa. Bom, a outra dimensão, a dimensão econômica. Está terminando já, tá? Uma academia também vivendo no modo de produção capitalista, ela precisa da contribuição dos seus confrades e confreiras para manter-se. Bem verdade que numa cidade como Santo Amaro da Imperatriz, vez por outra, recebe algumas contribuições, algumas doações, né? Mas, inserida no contexto de sobrevivência, ela deve ter também, eu que fui diretor financeiro há muito tempo, não é? A gente sabe que, de vez em quando, tem uma despesa. E esse econômico também pode ser pensado de uma forma dinâmica de autossustentação para a preservação. Por penúltimo, a dimensão política. Processo de renovação e a arte de governar para atender interesses coletivos é tão importante na dimensão política de entidade cujo cargo não é remunerado, quanto saber fazer a transposição para a próxima diretoria. Muitas entidades sem fins lucrativos do nosso tipo morrem por falta de gerenciamento da sucessão, que é um trabalho voluntário, de uma certa maneira árduo e que exige muita criatividade de quem politicamente o dirige. E oxalá nunca tenhamos na academia um veio politiqueiro capaz de colocá-la em risco. Nesses 17 anos, eu queria mencionar aqui todos os que a presidiram, nós conseguimos passar
por vezes por essa ambição que costuma tomar espaço nas entidades e que passam da política para a politicagem. O social, a academia já faz e não precisa nada falar sobre isso, porque nesta sessão de aniversário de 17 anos, nós temos aqui um mix que atesta toda a integração que se faz. Nós temos aqui pessoas do povo, nós temos pessoas da família, nós temos pessoas da arte que espontaneamente se fazem juntar no mesmo ambiente físico em prol de atender os objetivos da academia e também em respeito de reciprocidade daquilo que a academia faz. Se não for a integração social, essa articulação seria impossível ou muito cara de ser concretizada. E por último, a dimensão demográfica. Nós somos em 25 confrades e confreitos, que aqui no planeta Terra conta 21. Já nos deixaram os saudosos Afonso Paulo Guimarães, Brás Campos de Araújo, Maurília Catarina Freitas e Luiz Gonzaga Ramos, que foi o nosso primeiro presidente e o idealista, o batalhador pela existência inicial desta academia. E como eles lá em cima estão astutamente a nos ouvir, vigiar e fiscalizar os nossos passos aqui, eu quero propor que a gente faça simultaneamente 1 minuto de silêncio por eles, para provar que nós estamos sentindo a presença deles. E como propósito de continuidade, vamos saudá-los com uma salva de palmas para que eles escutem e sintam que nós vamos continuar o trabalho que eles iniciaram. Obrigado a todos e a todas. Nesse momento, convidamos todos a assistirem um pequeno vídeo com mensagens de alguns acadêmicos. Mensagens essas alusivas aos 17 anos de aniversário da Academia Santomarense de Letras. Parabenizo a nossa Academia Santomarense de Letras, a ASAL, pelos 17 anos de vida atuante. Parabéns! No aniversário da Academia Santomarense de Letras, que foi fundada
em 7 de setembro de 2002. Parabenizamos esta instituição de cultura muito importante para a história e memória de Santo Amaro da Imperatriz. A Academia Santamarense de Letras nasceu pequena e hoje, completando 17 anos, está entrando na fase adulta e com o lema de resguardar a nossa cultura do passado, presente para o futuro, para que as futuras gerações conheçam o que fomos culturalmente no passado. Nestes 17 anos da ASAL, meus cumprimentos à entidade e um abraço a todos os confrades e confreiras. Quero parabenizar a Academia Santamarense de Letras por esses 17 anos resgatando e preservando a história e a cultura de Santo Amaro da Imperatriz. Na cultura, os valores da convivência democrática e paradigmática são a expressão da liberdade do povo. A Academia Santamarense de Letras é um coração que pulsa continuamente, levando o nosso sangue cultural ao seio da sociedade. Olá, André Luiz dos Santos, membro da cadeira número 23 da ASAL. E eu quero também deixar aqui o meu depoimento. A ASAL me proporciona ser protagonista na história, mesmo sendo forasteiro por essas terras. Eu sinto-me feliz em fazer parte da história e cultura do município de Santo Amaro da Imperatriz. A diversidade dos acadêmicos e as diferentes frentes nas quais atuamos enriquece nossa confraria e assim vamos escrevendo, relembrando, guardando a memória e protagonizando ativamente. Minha humilde contribuição é através dos meus livros, parte deles didáticos, parte autoajuda, e por meio da memória televisiva com o programa Faça Acontecer, programa esse de educação, bem-estar e coaching, que é treinamento. No programa estamos semanalmente apresentando elementos culturais da região da Grande Florianópolis e, consequentemente, também do município de Santo Amaro da Imperatriz. Eu sinto que estou onde deveria estar e com as pessoas certas. É com essa felicidade que eu deixo um grande abraço. É com muita honra que a nossa Academia Santamarense de Letras está fazendo 17 anos de aniversário, já está quase entrando para a maioridade e é com muita alegria, com muita honra e com muito orgulho que eu faço parte desse time bonito de pessoas pensantes de Santo Amaro da Imperatriz que estão defendendo e estão proporcionando cultura a todas as pessoas. É muita alegria estar aqui hoje e gostaria de parabenizar a todos os confrades e confreiras por este lindo e maravilhoso movimento cultural e artístico do nosso município. Um grande abraço a todos. A Academia Santamarense de Letras é uma guardiã da cultura e a história de Santo Amaro da Imperatriz. Que saibamos valorizar cada vez mais toda essa riqueza. Para mim, esses 17 anos da Academia, eles são muito significativos, pois antes de nós vieram outros confrades. E agora nós temos esse privilégio de estar nesta tão importante instituição. Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Academia Santamarense de Letras, José Carlos Petri, para fazer o seu pronunciamento alusivo aos 17 anos da Academia Santamarense de Letras. Novamente gostaria de cumprimentar o Coronel Adilto, comandante da GESA, que faz o guarnecimento de toda a nossa região aqui, o que para nós é um privilégio. Também a Marta, que é a nossa diretora de cultura, e tem muito nos esforçado e apoiado na academia. Também o Harold, que está aqui nos prestigiando,
e nós tivemos a honra de participar também da posse do Harvard no Rotary Club, que é o nosso presidente. Os confrades, para nós temos uma missão, nós temos um compromisso para o qual nós fomos eleitos. Não é uma eleição política, não é uma eleição, mas é uma eleição nata, porque o escritor, o compositor, ele vai além daquilo que naturalmente as pessoas levam consigo. Ele deixou herança, ele deixou uma marca, e nós vimos pessoas de valor aqui hoje, né? Esposas, familiares, os nossos grupos. Coral São Sebastião, para a gente é uma honra muito grande, né? Tê-los conosco. Nosso primeiro contato foi no lançamento do livro do Rogério, mas depois disso nós pegamos um carinho. Ele sempre ouviu falar, mas a gente não tinha contato. Para nós hoje vocês passam a fazer parte da família da Asal. Também o nosso grupo de dança, né? Para a gente, quando eu falei com a Cátia, ela me deixou no ar, ela não me respondeu. Agora essa semana ela disse, vai ser um privilégio. Que bom, para a gente é uma alegria tê-los novamente aqui. Já é a segunda vez que o grupo de dança, que olha, é tudo alemão, mas é tudo manezinho de Santo Amaro, né? E para nós é um privilégio nós terminarmos a sessão, eles vão fazer a sua apresentação. Ela disse que quer ser membro da Asal, nós estamos felizes por isso. Eu escrevi um livro de arte culinária da minha mãe. Olha aí. A minha mãe sabe. E eu já vou dizer para ti quem é que pode publicar. Nosso confrade Sebastião, que tem uma editora. Ó. Aqui, ó. Já leva para ele corrige, ele faz tudo certinho para ti. E ela se ofereceu para fazer um jantar para a gente. Maravilhosa, era tudo que a gente precisava ouvir, né? Então, gente, para nós é uma família. Ao Jefferson, que está aqui conosco também, que é nosso amigo e aceitou esse convite. E você, que se não fosse os familiares, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós não produziríamos nada, porque a paciência, muitas vezes a gente abandona tudo para sentar lá e finalizar um capítulo, finalizar uma música, né? Né, seu Luiz? Né, a esposa que briga, o tempo todo fica chamando, isso é normal, não é só com o senhor não, é com todo mundo aqui, mas nós temos pessoas que têm nos apoiado, e para a gente é esse privilégio, e eu gostaria de parabenizar a Academia de Letras de Santo Amaro. Por isso nós estamos aqui hoje, para parabenizar ela. E eu quero convidar todos, o coral aqui bem afinadinho, regido pelo nosso maestro, vou quebrar o protocolo, depois o Sebastião vai me tirar a orelha. Mas eu convido o maestro para vir aqui, para a gente cantar os parabéns com o coral para a academia, né? Aniversário sem parabéns, é aniversário? Nós esquecemos de comprar o bolo, que nos 18 anos não falte o bolo, né? Vamos ficar em pé para cantar esses parabéns, mas regidos pelo... Não, nós vamos ouvir o parabéns dele, viu? Depois, se der certo, se a gente aprender direitinho, a gente canta junto. Muito bom, podemos sentar. Muito obrigado, maestro. E olha, acho que vocês podem convocar mais gente pro coral aqui, todo mundo afinadinho, já viu? Estamos precisando. Ó, tá vendo? Sebastião. Passa a palavra. Obrigado, Luiz Carlos Petri. É uma honra estar aqui presente com vocês nessa noite, segunda-feira, uma noite maravilhosa, temperatura agradável. Por amor à brevidade, eu não vou ser muito extenso nas minhas palavras. Cumprimentar a todos aqui da mesa, a Marta, que a gente já fez amizade
nesses quase 7 meses que eu já estou à frente do comando da Polícia Militar de Santa Maria da Imperatriz. Aronitz, também tive na posse dele, é uma honra estar sentado e compondo a mesa com vocês. As palavras que eu ouvi aqui desde o nosso poeta ali, muito já debatido em Santa Maria, junto com a Igreja Católica, os valores, as famílias hoje se perdendo. No momento que ele estava falando, no momento que ele estava discursando a sua poesia, eu estava pensando aqui, realmente as pessoas elas começaram a se perder um pouco na sua vida hoje. Eu vejo assim, elencar as prioridades, o que é prioridade na nossa vida. E se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vê que são os valores realmente institucionais, os valores hoje cultuados e preservados pela associação de vocês, né, pela nossa academia Santo Amarense de Letras, que realmente é isso que vale a pena, a união de vocês, a diversidade de vocês, e não é fácil, né? Cultura hoje, conseguir tabular, conseguir transferir o conhecimento, que é o que a gente mais ganha quanto mais se transfere, né? Na verdade, o conhecimento ele não se multiplica, e hoje eu sei que a profissão de escritor, a profissão deve ser muito mesmo árdua. Eu acho que não paga o dinheiro para um livro, não paga o trabalho, o suor, a dedicação de vocês, a ausência de vocês frente aos entes familiares, mas isso é uma vocação, né? Eu tenho para mim que Deus deu um presente para vocês multiplicar esse conhecimento para nossa graça, né? Obrigado pelo momento, obrigado pela oportunidade e realmente é um prazer estar com vocês dividindo esse momento nessa noite de hoje. Teremos a satisfação de ouvirmos mais um número com a Associação Coral São Sebastião, sob a regência do confrade João Batista da Silva.
Parabéns e obrigado à Associação Coral São Sebastião. Convidamos as confreiras Janete e Eliette para promoverem o adormecimento das velas que se encontram sobre a mesa. E, encaminhando o encerramento desta sessão, convidamos a todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino de Santo Amaro da Imperatriz, interpretado pela Associação Coral São Sebastião, sob a regência do confrade João Batista da Silva. Queremos agradecer à Associação Coral Santo Amaro e comunicarmos que antes que o presidente da SAL faça o encerramento, após o encerramento desta sessão pelo presidente da Academia Santomarense de Letras, teremos uma apresentação do grupo folclórico alemão Alegria de Viver. Convidamos o presidente da Academia Santomarense de Letras, excelentíssimo acadêmico José Carlos Petri, para fazer o encerramento da presente sessão solene, convidando os presentes para o coquetel a ser oferecido em seguida. Mais uma vez nós queremos agradecer, musicar, presença de todos. Esse panfleto vocês podem levar para casa. Tem um pouco da nossa memória aqui, dos acadêmicos e a letra do hino.
simbólico, então veio com essa proposta de uma valsa, né? Uma valsa gaúcha muito linda, que todos conhecem. E agora nós vamos fazer uma dança típica alemã, bem rapidinho, porque a gente esperou agora até o final. Até, inclusive, eu fui boicotada pelo meu grupo hoje, vocês não sabem. Por isso que eu estou sem uniforme. Eu fiz uma cirurgia segunda-feira passada, faz 7 dias hoje. Ainda estou com os pontos. E para mim não sair de casa, eles dizem que não vem. Eles são em 38, 32. E aí veio só esse tanto, porque eles estavam me boicotando. Eu falei, se vocês não forem, eu vou sozinha. Aí eles vieram. Então vamos lá, pode ficar de frente ao seu pai. Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Vamos ficar aqui na frente, ó, para fazer uma foto todo mundo junto.